Hoje é dia 3, terça-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia, então bora almoçar aqui falando um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na política brasileira e na geopolítica mundial. A CNN Portugal fez uma matéria humilhante para nós brasileiros, dizendo o quanto o Brasil está se tornando a Colômbia da época do Pablo Escobar, o que o Brasil está virando, reflexo de impunidade, corrupção, crime organizado, censura, autoritarismo. Quem poderia imaginar que isso aconteceria se o PT voltasse ao poder, não é? Dava nem pra gente pensar nisso. Outro ponto também é a nossa novela. O Eduardo Bolsonaro disse que sabe muito bem o porquê essa investigação começou contra ele. Inclusive, a CNN fez mais uma matéria dizendo: peraí, por que vocês estão indo atrás do Eduardo Bolsonaro? Ele pode concorrer à eleição? Sim. Será que o Eduardo vai ficar inelegível? Porque até figuras do alto escalão já estão partindo para cima com críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Cada vez está mais difícil a manutenção da narrativa criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, em especial o tal golpe tabajara que eles tanto defendem. Está difícil justificar por que uma mulher que escreveu perdeu batom, perdeu mané, com batom numa estátua, merece ficar 14 anos presa, enquanto figuras vinculadas ao Comando Vermelho ou ao primeiro comando da capital não fica nem 2 dias preso. Qual a justificativa disso? E aí, segundo a matéria é o Mundo, o judiciário brasileiro já prepara uma retaliação contra as big techs americanas. E isso vai fazer com que o Brasil seja amplamente sancionado. E aí, as instituições bancárias, o comércio, o Brasil afunda de vez. Se isso acontecer, pegue seu rumo, se prepare, porque a República só está faltando ser enterrada. E aí vem o Luiz Fux, acata um pedido do Nicolas Ferreira e deixa a esquerda toda em pânico, porque tem um caso, um escândalo, que vai se tornar ainda maior do que o escândalo do Mensalão. E parece que o Luiz Fux está querendo descobrir sobre isso. Será que está mudando alguma coisa? E aí eu vou até te fazer uma enquete aqui. De todos os ministros do STF, se você tivesse que escolher um e falar, não, esse é o que menos me representa, seria quem? E se você tivesse que escolher um e falasse, olha, este aqui é aceitável, quem seria? Mendonça, Fux, Cássio Nunes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin? Coloca no comentário que eu quero saber o pior ministro do Supremo e o melhor ministro do Supremo na sua avaliação. Coloca no comentário que eu quero saber. E antes da gente começar com a matéria, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Bora lá cumprir nossa meta? Eu sei que eu faço maior esforço, acordo cedo, estudo pra caramba, trago conteúdo de relevância para você, para te manter sempre bem atualizado, sempre bem informado. Então, se você puder dar uma força pra gente aqui, ajuda o menino aqui, vai? Vamos mostrar que o nosso canal conservador tem força e a gente consegue bater aí 2 milhões de seguidores. Bora pra cima? Então, vem comigo e vamos começar de matéria. Pessoal, olha essa matéria aqui. Eu lembro que durante a campanha, o pessoal que fazia o L, eu lembro do Felipe Neto falando, olha, o Lula vai levar o Brasil de volta pro mundo. Levou. Mas não foi de um jeito bom, não. Mas nem um pouquinho. O tipo de noticiário que você vê contra o Brasil é o equivalente ao que a gente vê em relação à Venezuela, né? Olha essa matéria da CNN Portugal, né? E aí, Portugal acabou de anunciar agora que mais de 5 mil brasileiros estão, pegando linha e ninguém sabe o porquê. Muita gente está falando que o governo português não sabe distinguir quem é um cidadão brasileiro de bem que está lá e quem não é. Olha só, matéria do CNN Portugal. O PCC, primeiro comando da capital, não é o Partido Comunista Chinês não, viu? Abre aspas. É uma multinacional do crime. Há inspetores do fisco
português e famílias a serem ameaçados pelo grupo criminoso brasileiro. Você tem noção que o PCC está criando vínculos e raízes em Portugal e estão começando a ameaçar fiscais de Portugal. Este é o retrato do Brasil. Você entendeu que hoje o Brasil é visto lá fora, igual a Venezuela, como uma Colômbia da época do Pablo Escobar? Os primeiros elementos do primeiro comando da capital terão chegado a Portugal antes da pandemia e começaram a largar sua rede em 2021. São altamente organizados e profissionais no que fazem, e o tráfico de droga é sua maior fonte de rendimento. Começaram por comprar empresas legais e, aos poucos, constroem uma rede para o branqueamento de capitais, ou seja, lavagem de dinheiro. E aí, meu amigo, qual é, né, a garantia de um país que não consegue nem controlar o crime organizado, né, que exporta criminosos? Um país que cantores fazem apologia ao crime e o Brasil não pode nem prender. Eu lembro de uma certa figura aí que disse que a polícia prende mal, é por isso que a justiça solta. Falta de vergonha na cara falar uma coisa dessa. Essa soltura desse MC aí, né, eu nem gosto de funk, mas não vou desmerecer porque tem gente que gosta, mas funk fazendo apologia ao crime. Teve um vídeo que eu coloquei do Bruno para vocês, onde ele dizia, né, a Anitta venceu. Já teve um tempo em que artistas como Ana Paula Arósio, artistas de antigamente, diziam: droga não, droga é ruim. Hoje eles fazem apologia abertamente para você usar droga. Quem financia tudo isso? Você já parou para pensar? Né? E aí, o mundo, né, passou a ver o Brasil como ele realmente é. É uma pena que o Brasil é assim. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho mais da nossa novela preferida também. Eduardo Bolsonaro diz que a investigação da PF é tentativa de tirá-lo das eleições de 2026. Cada vez mais, né, cresce a narrativa aqui de que o Eduardo Bolsonaro é um presidenciável. Eu já dei o meu posicionamento. Por mim, o Bolsonaro já anunciava logo, seguindo até o que o próprio Ives Gandra Martins falou. Não, o candidato é o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, sim. Tô me recolhendo, né? Seria até interessante para o Bolsonaro já fazer isso logo. Não, tô me recolhendo, né? Já me tiraram do jogo. Mas aí ele vai estar assumindo a derrota. Gente, o sistema não vai deixar ele concorrer. Já não é melhor começar a trabalhar e articular? Porque nem quem está articulando aí não sabe, né, quem vai ser o plano B e o plano C. Tem que ter o plano C. Porque o sistema vai deixar o Bolsonaro e o Eduardo inelegível. E quem será o plano C? A Michelle vai ficar inelegível também. E o plano D, Tarcísio, vai deixar inelegível também. Então, tudo isso, eu acho que o Bolsonaro já está na hora de começar a deixar claro aí. O deputado federal Eduardo Bolsonaro se pronunciou nesta segunda-feira sobre o depoimento prestado pelo Lindenberg Farias, líder do partido na Câmara, do PT, à Polícia Federal. O petista foi ouvido no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Na visão do parlamentar, o processo é parte de uma estratégia para retirá-lo da corrida eleitoral de 2026. É óbvio que é. Abre aspas. Tudo é jogo de cartas marcadas para me tirar das eleições de 2026. Estão jogando no tapetão. Do nada, passei a ser investigado no inquérito do plano de golpe da Disney. Inventaram um pretexto para fazer fishing expedition, ou seja, pescaria de provas. Isso fica claro que não tem uma justiça isenta no Brasil. E aí, é óbvio que o Eduardo Bolsonaro está argumentando aqui e faz sentido, até porque surgiu agora, né, a nova interpretação de que? Nova interpretação não, a interpretação justa de que domicílio eleitoral não impede o Eduardo Bolsonaro de concorrer à presidência ou mesmo de concorrer ao Senado de lá dos Estados Unidos. E aí a grande questão que se levanta agora é como eles vão barrar isso. Pedro Venceslau, ele ouviu juristas hoje e, Pedro, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele pode ser candidato estando lá fora? Pode ser candidato estando lá fora, mas depois pode não exercer o mandato aqui no Brasil. E há consenso nisso. Eu conversei com 2 advogados de direito eleitoral, né, o Fernando Nasser e o Alberto Rolo, e eles disseram o seguinte: olha, independente de onde ele mora,
uma coisa é domicílio eleitoral, outra coisa é residência. Então, eles deram um exemplo para mim. Você mora em São Paulo, mas tem uma casa em Santos. Mas você resolve botar o seu domicílio eleitoral em Santos. Porque aí você vai, aproveita o fim de semana, pega uma praia, volta, depois volta para São Paulo para trabalhar. Não há problema. Portanto, o Eduardo Bolsonaro pode manter o domicílio dele eleitoral em São Paulo e viver nos Estados Unidos. Ele tem apartamento, tem casa aqui em São Paulo, portanto, ele é tecnicamente um eleitor paulistano. Ele pode, inclusive, fazer campanha estando fora do Brasil. Ele não definiu o futuro dele ainda. Na entrevista que concedeu à revista Veja, sinalizou até que poderia disputar a presidência da República, mas tem dito que só volta para o país se e quando Alexandre de Moraes sofreu algum tipo de sanção. Depois desse indiciamento, para concluir, da Polícia Federal, dessa investigação que está acontecendo, muitas lideranças da direita passaram a acreditar que agora que ele não volta mesmo, porque acreditam que ele pode ser preso a qualquer momento, até de uma forma preventiva, para evitar a obstrução no curso da investigação. Agora, Pedro, eu conversei com o próprio Eduardo Bolsonaro antes da entrevista à revista Veja e perguntei para ele a pretensão dele em 2026. Ele reforçou o que você acabou de falar sobre o fato de não ter pretensão de voltar. Ele falou aqui ao Arena, na primeira entrevista, eu perguntei para ele se ele poderia deixar o cargo, né, ultrapassar o período de licença de 120 dias como deputado federal. Ele disse que sim, que pensa em abandonar, porque não há condições para voltar. Agora, sobre 2026, eu perguntei e ele disse, olha, se meu pai, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, decidir e ver que a situação está difícil para poder voltar, se não houver jeito, se ele pedir que eu lance candidatura para a presidência da República, ele disse que vai seguir a ordem do pai. Ele até usou a expressão, disse que eu serei um soldado de Jair Bolsonaro, né? Essa é a previsão até o momento. Pois é, pessoal, essa é a previsão, mas aí o complicado é, com o Eduardo Bolsonaro, já pensou o cara fazer campanha? Presta atenção, mas que loucura. Imagina, né, o Eduardo Bolsonaro fazendo campanha de lá dos Estados Unidos e aqui, com a popularidade em alta, em massa, geral, fazendo a campanha para ele e o cara foi eleito sem estar aqui dentro, estando exilado lá fora. Já pensou que doideira que seria isso? Como é que o sistema ia explicar isso? Já parou para pensar? Próximo bloco a gente vai falar agora, ainda, né, de figuras que começam a fazer críticas à narrativa do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, pessoal. Olha só, o Silvio Navarro, jornalista, ele publicou uma matéria, né, citando, inclusive, o Sarney, né? São várias figuras, né, que já começam a desmantelar, né, essa narrativa de golpe. O próprio Múcio, que é o ministro da Defesa, falou, gente, esse golpe tabajara aí, essa conversa de balela aí não convence ninguém, não. Quanto mais o ministro Alexandre de Moraes corre com o processo, mais vozes se levantam na sociedade. Até o Sarney, para dizer que o golpe é delírio dele. O Brasil precisa virar esta página. A grande questão é que 2026, Senado, talvez mais importante até do que presidência da República. Vamos lá. Hoje, vocês estão vendo a tragédia que o Brasil sofre em ter um presidente da República de esquerda. Mas parem para pensar comigo, se hoje houvesse maioria na Câmara e no Senado de oposição, será que as coisas estariam correndo como estão? Imagina se o presidente da Câmara tivesse sido do Senado tivesse sido o Rogério Marinho. Lembra que quase teve a vitória do Rogério Marinho? Lembra que passou perto? Imagina se fosse o Rogério Marinho o presidente da Câmara e os ministros do STF já tivessem passado por um impeachment aí, um ou dois ali já tivessem sido empichados. Você acha que o jogo seria o mesmo? Você acha que se o Senado tivesse maioria e a Câmara também, o Lula ainda estaria de pé na presidência? Você sabe que não. E aí, olha só, o STF está entrando em parafuso, desespero, por quê? Porque o Lula realmente não tem a força que eles imaginavam. Olha só, matéria do Thomas, tá? E da Folha de Pernambuco. Ó, o STF está em fúria com o Itamaraty e acusa o governo Lula de descaso na crise com os Estados Unidos. Os ministros esperavam que o Planalto partisse para cima após as declarações de Marco Rubio sobre as sanções de Alexandre de Moraes. Nada.
Silêncio constrangedor. O desconforto virou revolta. Tem gente do Supremo descobrindo, da pior forma, que quando a Casa Branca aperta, nem a diplomacia de boteco do Brasil segura. O último que sair, apague a luz. Tá, o que aconteceu? O STF oficialmente, né, entrou em parafuso aqui, porque o Mauro Vieira, que é o chanceler do Brasil, marcou 2 reuniões com o STF e deu, passa moleque, nem apareceu lá. Nem foi. O STF ficou pistola com isso, ficou revoltado, falou, mas peraí, os caras lá, os americanos, estão partindo pra cima da gente, você não vai falar nada, você não vai nos defender? O Mauro Vieira falou, eu tenho outros compromissos, tem coisa mais importante para me fazer. Pois é, parece que o Supremo Tribunal Federal tá feliz com isso não, né? E aí, até o Zé Maria Trindade resolveu agora falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nessa matéria da Jovem Pan aqui, o que ele falou. Depois não venha reclamar que o STF está politizado. Zé Maria Trindade, eu te pergunto, o parlamentar, agora o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, teria cometido esses 3 crimes ao atuar nos Estados Unidos nesse período, o que, segundo Lindbergh Farias, seria um período justamente para colocar o governo americano contra a Suprema Corte brasileira, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes? Não cometeu, não. Veja bem, esse é o líder do PT, o Lindbergh Farias, ele tem toda a razão de fazer esse debate, de tentar exatamente atrapalhar a vida do deputado Eduardo Bolsonaro, mas no Congresso Nacional. O palco, o ideal de um debate político assim é no Congresso Nacional. O que ele está fazendo? Transferindo esse debate político para o Supremo Tribunal Federal. Isso é impróprio. Isto é uma judicialização do parlamento. E depois não venha reclamar de que o Supremo Tribunal Federal está politizado, está parlamentarizado. Se são os deputados que levam... Isso é um debate político, é uma disputa política, não é uma disputa jurídica. Não deveria estar no Supremo, mas acaba dando ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes exatamente esta possibilidade de uma decisão sobre um processo político. Zé Maria... Não dá. Tá errado. Não dá direito nenhum para o Alexandre de Moraes tomar decisões sobre um processo político. Se a lei no Brasil fosse cumprida, ele falaria, isto não é competência do tribunal, indefiro o processo. Simples assim. Então, não adianta passar pano dizendo que agora eles podem. Não. Tá errado isso aí, né? Se a justiça imperasse no Brasil, se os juízes imperassem de maneira correta, um processo como esse chegaria e falava, não, indefiro de plano. Isso aqui é assunto político, né? A hora que você tiver algum crime concreto, alguma coisa real, aí é outra história. Bom, vamos lá. E aí vem retaliação do Supremo Tribunal Federal em relação às medidas do Donald Trump. Próximo bloco. Pois é, pessoal. Olha só essa matéria do El Mundo aqui, né? O El Mundo. Ministro ameaça bloquear as redes sociais americanas em resposta a sanções contra autoridades. Nas últimas semanas, autoridades do governo americano citaram mais de uma vez Alexandre de Moraes como possível alvo de sanções. E aí, segundo a matéria do El Mundo aqui, em resposta às sanções planejadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, incluindo o ministro supremo Alexandre de Moraes, membros do STF estariam considerando o bloqueio de redes sociais de origem norte-americana, como X, Facebook, Instagram e WhatsApp no Brasil. A medida seria uma retaliação às acusações do governo Trump, que criticam decisões judiciais brasileiras lideradas por Moraes, como violações à liberdade de expressão. A iniciativa partiu de discussões internas no STF, que enxerga nas sanções uma afronta à soberania nacional. A possibilidade de sanções americanas baseada na lei Global Magnitsky visa punir autoridades por supostas violações de direitos humanos e restrições à liberdade de expressão. Vai lá, dobra a aposta. Você imagina que bonito seria todas as redes norte-americanas sendo banidas aqui do Brasil? Aí só ia ficar o TikTok, e isso se ele não for regulamentado, né? Porque se deixar do jeito que tá, a Janja já falou que é a cabeça do TikTok, já falou isso lá pro Xi Jinping. Então, assim, a gente começa a observar umas doideiras tão grandes
que o Brasil vem armando, né? Então, assim, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. A gente não consegue minimamente ver uma racionalidade nas decisões que estão sendo tomadas agora. É insano. É doideira, né? Tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil varonil, né? Olha que doideira que está acontecendo com o Brasil. Mas enfim, bora de próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Olha, o escândalo do INSS, com toda certeza, ainda será maior do que o escândalo do Mensalão. Pode ter certeza que isso aqui vai virar uma bomba atômica. E aí o Nicolas Ferreira entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal e não sei qual foi o milagre que não caiu na mão do Alexandre de Moraes, porque só tem um ministro lá, né? Não sei qual foi o milagre. Caiu na mão do Fux e o Fux atendeu o pedido do Nicolas Ferreira para quê? O Hugo Mota explica por que ele não abriu a CPI. Desde a pandemia, o STF já tem um entendimento que, uma vez escolhidas as assinaturas e apresentado um pedido de CPI ou CPMI, o presidente do Congresso ou da Câmara tem a obrigação de colocar para votar, que é pedido soberano dos congressistas. E essa decisão foi feita para ferrar com o Bolsonaro na CPI da Covid. E ajudou muito, tá, a queimar a imagem do Bolsonaro na CPI da Covid e deixaram de lado, né, governadores que estariam aí supostamente, né, roubando dinheiro de respiradores e deixando o povo morrer. Mas o genocida era o Bozo ali, né? Fux atende Nicolas Ferreira e cobra Mota sobre a CPI do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados preste informações sobre a criação de uma comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as fraudes no Instituto Social. O documento, enviado ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, na última quinta-feira, atende a um pedido do deputado federal Nicolas Ferreira, que apresentou um mandado de segurança para obrigar a casa a instaurar o colegiado. E aí sim é uma boa jogada. Vamos lá. Existem duas alternativas: CPI e CPMI. M de mista, não é de mer, não, tá? Por quê? Você precisa entender o seguinte: a CPI, ou ela é do Senado, ou ela é da Câmara, só de uma casa. A CPMI, que é mista, é das duas casas juntas. E tem os dois pedidos. A CPI tinha que acontecer na Câmara. Por quê? Porque ali o Lula não tem a maioria para segurar o rojão. Mas o que aconteceu? E aqui é erro da oposição, para poder aparecer senadores. Não, eu quero aparecer nessa CPI aqui, nessa CPMI. Senadores entraram com um pedido e fizeram a possibilidade dessa CPMI ser instaurada no Senado. Lá o Lula tem maioria. E ali o Lula já articula para colocar a Tabata Amaral como relatora, que quem decide aí é o Alcolumbre, a Tabata como relatora e o Omar Aziz como presidente. Ou seja, repetindo a CPI da Covid, tudo da base do governo para defender o governo. Tem noção do tamanho disso? Mas enfim, o que pode ser revelado? Pode muita coisa, porque tem muita gente grande e poderosa envolvida e embrenhada nessa história aí. Olha só, a CNN, tem gente brincando que a CNN foi comprada pelo Elon Musk, porque a CNN tá independente pra caramba ultimamente. Dá uma olhada só, né, o que a CNN falou do INSS. Descobri que os dados de aposentados e pensionistas do INSS, dados pessoais, dados sigilosos, estão sendo vendidos por empresas numa espécie de mercado clandestino de comercialização dessas informações. O público-alvo são advogados que atuam nesse setor previdenciário, bancário e que usam essas listas infringindo o Código de Ética e o Estatuto da OAB para poder captar clientes de uma forma completamente irregular. Nos últimos dias eu conversei com esses golpistas que vendem estas listas e, imaginando que conversavam com um advogado, eles me passaram detalhes desse negócio ilegal que é a venda de informações, que além de tudo fere a Lei Geral de Proteção de Dados. O vendedor diz:
a lista de descontos indevidos do INSS é muito boa, está em alta mesmo. E eu pergunto, você tem? E ele diz, sim, e logo me manda uma tabela de valores. O que tem nessa tabela de valores? 500 nomes, R$ 150, 1.000 nomes, R$ 250, até 5.000 nomes, R$ 350, até 10.000 nomes, R$ 450 e o estado completo por R$ 600. E eu pergunto, isso para descontos indevidos? E ele responde, para descontos indevidos e bancário, doutor. O que eles fazem, Carol? Você pede por encomenda uma lista relacionada ao INSS com um filtro específico. Poderia ser, por exemplo, pessoas que tiveram auxílios do INSS recusados, como o auxílio doença ou até mesmo aposentadoria. Mas, nesse caso dos descontos indevidos, na verdade é uma lista com quem teve descontos de entidades associativas nos últimos meses, tem parcelas debitadas do benefício do INSS e poderiam ter valores a receber e reivindicar. Por que essas listas são comercializadas? Porque os advogados podem usá-las para entrar contra o INSS e as entidades com um processo de danos morais, que renderia, por exemplo, o dobro do valor e até mesmo uma indenização para o aposentado, para o pensionista. O advogado, obviamente, ficando com parte desse dinheiro. O mais curioso é que, como eles têm um controle muito informatizado desses dados, os golpistas, você consegue filtrar por cidade, por estado, até mesmo por bairro, porque até o CEP, o endereço dessas pessoas, eles têm. De modo que o advogado consegue ter, ali próximo do escritório dele, um raio-x de todo mundo que teve problemas com o INSS, por exemplo. E com isso... E como é que eles chegam a essas informações? Tem como essas informações saírem sem ser de dentro do INSS? Não tem. Ou seja, o jogo está muito maior do que você possa imaginar. E aí, pessoal, a Band traz uma matéria dizendo que tem muita coisa embrenhada nisso aqui. Mas muita coisa. Segundo essa matéria da Band, né, muito poderia ser evitado, mas parece que a justiça está enrolando, né? Inclusive em apreender os bens, né, em bloquear os bens das entidades. A justiça está demorando demais, alguma coisa está acontecendo. O Jornal da Band teve acesso com exclusividade a documentos que mostram como uma decisão da Justiça poderia ter evitado parte do roubo de aposentados e pensionistas. 5 desembargadores e 2 juízes se declararam impedidos de julgar uma ação que pedia a suspensão dos pagamentos. A reportagem é do Túlio Amâncio. Um desvio de mais de R$1,5 bilhão dos aposentados poderia ter sido evitado se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região tivesse acatado uma ação civil pública no Espírito Santo de novembro do ano passado, que valia para o Brasil todo. O pedido se baseou no levantamento da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas e do Portal da Transparência, que mostravam que associações desviavam todo mês cerca de R$300 milhões dos beneficiários previdenciários, somando R$9 bilhões nos últimos 10 anos. As investigações apontam que mais de 90% dos descontos careciam de autorização legítima. Só que 5 desembargadores do TRF2 se declararam suspeitos de julgar a ação. Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu. Entraram com a ação, dizendo que aconteciam os descontos indevidos no INSS, que essas associações lucravam mais de 300 milhões, só no Espírito Santo ali. Essa ação tinha o condão de suspender esses descontos indevidos no Brasil inteiro e desembargadores disseram que não, por questão de foro íntimo. Não vou julgar isso. Por que não? Porque eu não vou julgar, não acho que eu estou adequado. O que é o medo? Ou o que é, né, essa preocupação? Foro íntimo, uma ação como essa, INSS, cara, assim, fica cada vez mais complicado, né? Porque, assim, saiu uma matéria hoje, eu estou procurando essa matéria aqui, de que um nome de um senador já vazou. Senador do PDT, já vazou. Enfim, né? Muita coisa vai ser exposta. Nesse caso, do INSS aí, você pode ter certeza disso, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Que nunca falte o pão de cada dia para você, tá bom? E daqui a pouquinho a gente tá de volta
mais um editorial. Vamos tomar o nosso chá da tarde falando sobre política hoje com vocês. Abraço.